Você acha que vender é só ter lábia e insistir até o cliente cansar? Pense de novo. Se a sua visão de vendas ainda é essa, você está deixando muito dinheiro na mesa e, o que é pior, construindo uma carreira de frustrações. O livro A Psicologia das Vendas de Brian Tracy não é um manual de truques baratos, é um mergulho profundo nas estratégias mentais e comportamentais que separam os vendedores medíocres dos verdadeiros campeões. E a grande verdade que Tracy desvenda é que vender não é sobre o produto, mas sobre a mente humana, a sua e a do seu cliente. Eu li este livro há anos e ele mudou completamente a minha percepção sobre o que significa ser um vendedor eficaz, e como qualquer pessoa, com a mentalidade certa, pode se tornar um mestre em persuasão. Se você quer vender mais, seja seu produto uma ideia, um serviço ou um carro, continue assistindo, porque vamos desvendar 5 lições que vão revolucionar a sua abordagem. A crença de que você não nasceu para vender é a sua maior sabotagem. Muitos de nós crescemos com a ideia de que vendedor é um tipo específico de pessoa, carismática e extrovertida. Quase um domingo Brian Tracy destrói essa falácia ao afirmar que vender é uma habilidade, e como qualquer habilidade, pode ser aprendida e aprimorada. Isso foi instalado em você através de experiências negativas com vendedores ruins ou pela falta de um modelo de vendas positivo. A verdade é que todos nós vendemos o tempo todo. Vendemos nossa imagem em uma entrevista de emprego, vendemos a ideia de um filme para um amigo, vendemos a necessidade de um aumento para o chefe. O livro nos força a questionar: se a venda é uma habilidade, por que não estamos investindo nela como investimos em outras áreas da nossa vida? Minha análise aqui é que a maior barreira para o sucesso nas vendas não é a falta de técnicas, mas a falta de autoeficácia. Você precisa se enxergar como um solucionador de problemas, um consultor, não um mero tirador de pedidos. Pense no dono de uma pequena hamburgueria no interior de São Paulo que, ao invés de apenas anotar o pedido, pergunta ao cliente qual o seu humor hoje para sugerir o hambúrguer perfeito, vendendo não só comida, mas uma experiência. Ele não nasceu vendedor, ele se tornou um. A sua conta bancária como vendedor é um reflexo direto do quanto você investe no seu cérebro de vendas. Essa é uma regra concreta e contável que Tracy repete exaustivamente: os melhores vendedores são os melhores estudantes. Eles leem, fazem cursos, assistem a seminários, praticam e pedem feedback constantemente. É uma verdade simples, mas que muitos ignoram. Imagine o seguinte cenário: um vendedor de imóveis no Rio de Janeiro que passa 1 hora por dia estudando sobre o mercado imobiliário, sobre técnicas de negociação, sobre psicologia do cliente. Ele sabe mais sobre as tendências dos bairros, sobre financiamento, sobre os medos e aspirações dos compradores do que 90% dos seus concorrentes. Qual vendedor você acha que vai fechar mais negócios? A ideia aqui é antifrágil. O conhecimento não só te protege contra a ignorância, mas te torna mais forte a cada nova informação. O Brian Tracy, ele mesmo, é o maior exemplo disso, começando do zero e se tornando uma autoridade global em vendas e desenvolvimento pessoal. Ele nos ensina que o investimento em si mesmo, em conhecimento específico sobre vendas, tem o maior ROI, retorno sobre investimento, da sua vida profissional. Não adianta ter um CRM de última geração se o seu cérebro de vendas está com o software desatualizado. O maior erro que você pode cometer é achar que uma objeção significa não. Essa é uma verdade contraintuitiva que pegou muitos vendedores desprevenidos, inclusive eu, no início da carreira. A maioria das pessoas, ao ouvir um está caro ou preciso pensar, já se prepara para desistir. Tracy argumenta que objeções são, na verdade, sinais de interesse. Se o cliente não estivesse interessado, ele simplesmente não diria nada ou te ignoraria. Uma objeção é um pedido por mais informação, uma preocupação não endereçada, um ponto de enfoque que você precisa resolver. Pense no vendedor de carros usados em Belo Horizonte. Quando o cliente diz: essa cor não me agrada muito, em vez de desistir, o vendedor pode responder: entendo, senhor. Mas se a cor fosse perfeita, o carro atenderia às suas necessidades de espaço e economia de combustível. Ele transforma a objeção em uma oportunidade de qualificar o cliente e reiterar os benefícios. O livro te ensina a ver a objeção como um desafio, não como um impedimento. E essa mudança de perspectiva é um divisor de águas. Você passa de defensor para um solucionador, e o cliente, de adversário para parceiro. O que separa um vendedor campeão de um medíocre não é o sucesso, mas como ele lida com a rejeição. Vendas são um jogo de números, e no jogo de números, a rejeição é inevitável. Ninguém fecha 100% das vendas. Mas a forma como encaramos o não é o que define nossa trajetória.
A maioria desiste após algumas portas na cara. Os campeões veem cada não como um passo a mais em direção ao sim. Essa é a essência da antifragilidade em vendas. O livro de Tracy enfatiza que a rejeição não é pessoal, é sobre a oferta, o timing, ou simplesmente sobre a necessidade do cliente naquele momento. Imagine um representante de vendas B2B em São Paulo, tentando vender um software complexo para grandes empresas. Ele sabe que a média de nãos é altíssima. Em vez de se abater, ele usa cada rejeição para ajustar sua abordagem, refinar seu pitch, aprender mais sobre o mercado. Ele não quebra com o caos, ele se fortalece. A lição de Brian Tracy aqui é que a sua capacidade de se recuperar rapidamente da rejeição, aprender com ela e seguir em frente, é uma das suas maiores vantagens competitivas. Você não é pago pelas vendas que fecha, mas pelo esforço consistente que leva até elas. A regra concreta para você nunca ficar sem clientes é ter sempre um funil de vendas recheado. Essa é uma das lições mais pragmáticas de Tracy, e ela contradiz o senso comum de muitos vendedores, que só prospectam quando o pipeline está vazio. A verdade contraintuitiva é que, quando você não tem clientes, você está desesperado, e clientes sentem desespero. Um vendedor de sucesso está constantemente buscando novos leads, mesmo quando sua agenda está cheia. Brian Tracy ensina que a prospecção não é uma atividade que se faz quando sobra tempo, mas uma atividade central e contínua. Pense em um consultor financeiro em Brasília que, mesmo com uma carteira robusta, dedica 1 hora todas as manhãs para fazer networking, participar de eventos ou pedir indicações. Ele está construindo um fluxo constante de oportunidades, garantindo que nunca haverá um vazio. Essa abordagem não só garante a longevidade da sua carreira, mas também te dá a liberdade de escolher os melhores clientes e negociar com mais confiança. É a diferença entre correr atrás da bola e ter um time tão forte que a bola vem até você. Esta é uma daquelas regras que parecem óbvias, mas que pouquíssimos realmente aplicam com disciplina. Olha, se você chegou até aqui, é porque realmente quer levar suas vendas para outro nível. E antes que eu te diga qual é a minha crítica honesta ao livro, eu quero te convidar a se inscrever no canal. A gente está sempre trazendo as melhores ideias de negócios e finanças, e você não vai querer ficar de fora. Clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, sobre a psicologia das vendas, a minha crítica é que, por ser um livro escrito há algumas décadas, algumas das táticas específicas podem parecer um pouco datadas ou excessivamente focadas em vendas B2C tradicionais, porta a porta ou por telefone. O mundo mudou, o digital está aí, e as vendas complexas B2B exigem nuances que o livro não explora profundamente. No entanto, e isso é crucial, os princípios psicológicos e a mentalidade que Brian Tracy ensina são atemporais e universalmente aplicáveis. A forma como ele destrincha a autoconfiança, a importância da preparação e a resiliência são o alicerce para qualquer tipo de venda, em qualquer era. O livro é um clássico porque a psicologia humana não muda tão rápido quanto as plataformas de venda. Então, se você está buscando um fundamento sólido para sua carreira em vendas, este é um dos livros que você precisa ter na sua biblioteca. E se você gostou deste resumo, compartilhe com aquele amigo que precisa dar um gás nas vendas. E comenta aqui embaixo. Qual foi a lição que mais te impactou? Eu quero saber a sua opinião.